Olá, voltamos então a mais uma semana de aula. Nessa semana de aula, a gente vai utilizar essas notas de aula 3, tá? Nessa semana, como eu já havia dito, nós vamos estudar soluções numéricas de sistemas de equações lineares e não lineares, tá? Uma breve introdução, então, conhecimento de métodos numéricos para resolução de sistemas de equações lineares e não lineares, ele se torna muito necessário devido ao fato de que muitos problemas de engenharia, né, após a modelagem matemática, resultam em sistema de equações lineares ou não lineares, tá? Então, geralmente nós temos várias equações e buscamos uma solução, ou seja, a gente tem várias informações que são imputadas dentro de um sistema e buscamos então uma resolução final. Dos sistemas lineares, né? Vamos começar a abordar um pouquinho mais sobre eles. Um sistema linear é aquele que atende ao princípio de sobreposição de efeitos. E o que quer dizer isso? Então, a gente suponha, né, que nesse sistema aqui, nesse sistema linear, eu tenha uma condição inicial em que eu tenho várias entradas. Então, eu tenho aqui uma entrada U1, U2, e que o 1 mais U2 vão me resultar Y1 mais Y2. E que o 1 resulta Y1, o 2 resulta Y2, tá? Então, eu tenho aqui um sistema linear. Se eu somo essas duas entradas, eu tenho aqui as somas das saídas, tá? Então, isso aqui eu tenho o que a gente chama de sobreposição de efeitos. Eu somei, resultei em somatória aqui. Ou seja, a resposta do sistema frente a uma dada entrada não é afetada pela presença simultânea de outras entradas. Então, se a gente considerar um sistema de equações escrito, então, numa forma algébrica, tá? A11 vezes x1, A12 vezes x2 e assim sucessivamente. Eu vou ter aqui resultado de B1, B2 e aí, de forma hipotética, eu tenho aqui a equação final, que seria AM1 vezes x1 mais AM2 vezes x2 mais, né, assim por diante. Onde M vai ser o número de equações e N o número de incógnitas. Esse sistema ele pode ser escrito na forma matricial, em que eu vou escrever então A, ou seja, essa matriz aqui desses fatores vezes x vai ser igual a B, tá? E aí, se eu for passar tudo isso para a matriz, eu vou ter essa estrutura aqui. Você já viu isso na sessão anterior, tá? A é chamada matriz dos coeficientes, x é chamada matriz das incógnitas e V é o vetor dos termos constantes, tá? Em que A pertence aos reais, x também vai pertencer aos reais e B também vai pertencer aos reais, tá? Bom, e como é que eu vou resolver isso, tá? Então, dos métodos de resolução, né, a gente tem dividido para sistemas lineares métodos do tipo diretos e métodos do tipo interativos, tá? Métodos do tipo diretos, a gente tem aqui como exemplo a eliminação de Gauss, ou pivotamento, o sistema triangular inferior, sistema triangular superior, método da decomposição e o método das matrizes inversas, tá? Todos esses métodos aqui, o objetivo deles é sempre simplificar aqui o máximo que der essa matriz A, tá? Eles vão sempre envolver essa simplificação dessa matriz A, principalmente os métodos de eliminação, sistema triangular, né, superior, inferior e decomposição, ok? E o método das matrizes inversas você já viu na sessão anterior, tá? Em que a inversa
da matriz A vezes a matriz B vai me dar a matriz X, tá? Dos métodos interativos, tá? Nós temos o método de Jacob e o método de Gauss-Seidel, tá? A gente vai ver aqui nessa sessão, a gente vai se aprofundar mais no método do Jacob, ok? Muito mais com o intuito de conhecer o método de Jacob, mas eu tenho quase certeza que você vai sempre preferir utilizar o método das matrizes inversas, tá? A gente não pode garantir, né, qual é o tipo de método direto, interativo é o mais eficiente também para os dados, né, que você vai ter. Pois a gente depende, assim, de uma análise de características dessa matriz A, principalmente, né, e do porte do sistema a ser resolvido, tá? Dependendo do tamanho do sistema que eu vou ter que resolver e do tipo da matriz A, o tamanho, característica, se eu tenho como fazer a inversa, né? Eu vou preferir, se eu tenho como fazer a inversa da matriz, eu vou preferir fazer a metodologia de matrizes inversas, tá? Os sistemas lineares, eles podem também, por sua vez, ser classificados conforme o número de soluções possíveis. Um sistema linear, ele pode ser um sistema possível determinado, em que o determinante da matriz, tá, é diferente de zero. Ele pode ser um sistema possível indeterminado, em que o determinante da matriz é igual a zero, ou ele pode ser um sistema impossível de se determinar, em que o determinante principal é igual a zero e ou um dos mais determinantes secundários é um determinante diferente de zero. Vamos ver um exemplo aqui para a gente lembrar o que é um determinante de matrizes. Nesse exemplo 1, o sistema linear é composto por duas equações. 7x mais 3y igual a 23, 15x menos 2y igual a 24. O determinante dessa matriz você determina pela seguinte forma: eu coloco aqui essa matriz A, né? A matriz que a gente tem aqui chamada matriz de coeficientes, tá? Eu coloco aqui a matriz de coeficientes, tá? E faço uma multiplicação desses fatores aqui em x. Então, eu multiplico esse trecho aqui em x, 7 vezes menos 2, menos 14. 15 vezes 3, 45, ok? Eu pego e somo este valor aqui e diminuo este valor aqui, tá? Então, vai ficar menos 14, menos 45. Então, o que vai para a direita, o que desce para a direita, eu somo. O que desce para a esquerda, eu diminuo, ok? E daqui desta continha, eu tiro que o determinante da matriz é menos 59, ou seja, ele é um sistema possível e determinado, com determinante diferente de zero. No exemplo 2, a gente tem um sistema linear composto por três equações. 2x menos y mais 3z igual a menos 4. A segunda equação, x mais 2y menos z igual a 5. Terceira equação, 4x menos 2y mais 6z menos 8. O determinante de uma matriz do tipo 3 por 3, né? Essa matriz aqui, 3 por 3, a matriz dos fatores aqui que estão acompanhando essas incógnitas, é determinado da seguinte forma: eu coloco essa matriz principal e adiciono as duas primeiras colunas, tá? Em que eu vou pegar e multiplicar essas linhas, tá? Então, 2 vezes 6, 24. Menos 1 vezes menos 1 vezes 4, 4. 3 vezes 1 vezes 2, vezes menos 2, desculpa. Menos 6, tá?
E aí, vou diminuir do que eu tenho aqui das linhas contrárias, que vão da direita para a esquerda, ok? Esse menos 2 aqui. Em que eu tenho, então, 3 vezes 2 vezes 4, 2 vezes menos 1 vezes menos 2, menos 1 vezes 1 vezes 6, ok? Então, eu tenho menos 6, menos 4, aliás, menos 6, 4 e 24. Eu somo o primeiro trecho, que seria esses fatores aqui, e depois eu somo o segundo trecho, que seriam esses fatores aqui, e diminuo um do outro. Então, o primeiro trecho deu 22, o segundo trecho deu também 22. 22 menos 22, eu chego no determinante igual a zero, ok? O determinante igual a zero. Se o determinante é igual a zero, podemos estar diante, então, de um sistema possível indeterminado ou um sistema indeterminado. Assim, para a gente saber qual a classificação correta, a gente tem que calcular os determinantes secundários. Os determinantes secundários são utilizados os termos independentes das equações. Os termos independentes substituirão, então, uma das incógnitas escolhidas. Vamos resolver, então, esse determinante secundário aqui, tá? Então, por isso, a gente tem que substituir uma das colunas pela coluna do x, ok? Então, eu pego lá a coluna do x, vamos lembrar aqui, vamos voltar. Essa aqui é a coluna do x, certo? Opa. E aí, dessa coluna aqui, eu substituo aqui nesses trechos, beleza? Tá? Então, eu substituo aqui e faço o mesmo processo. Calculo o determinante, que vai os trechos de multiplicação que vão da esquerda para a direita, e depois o que vem da direita para a esquerda, eu diminuo, tá? Então, o primeiro trecho, eu tenho aqui menos 48, menos 8, menos 30, menos 86. Depois do segundo trecho, eu tenho menos 30, menos 8, menos 48, menos 86. Sendo que o que vai da esquerda para a direita, eu somo, e o que vai da direita para a esquerda, eu diminuo, tá? Diminuo. Então, eu fico com menos 86 mais 86, porque menos com menos é mais, um determinante igual a zero. Como o determinante principal é igual a zero, o determinante secundário é igual a zero também. Então, sabemos que esse sistema, ele é classificado como possível e indeterminado, ok? Possível e indeterminado, ou seja, eu tenho infinitas possibilidades. É muito importante a gente calcular o determinante de um sistema para entender mesmo se há possibilidade de resolução, tá? Porque às vezes você vai ficar procurando métodos de resolver quando esse sistema ele é impossível de se determinar ou existe 1000 possibilidades para ele, ok? Para o próximo trecho, a gente vai fazer um próximo vídeo, tá bom? A gente vem com um exemplo agora de equações lineares em um sistema de tratamento de água. Obrigada, até mais.